prestando atenção, porque a gente vai falar de herpes zoster. Convidamos mais uma vez ela, minha dermatologista querida, doutora Carla Bortolotto. Bem-vinda. Obrigada. Como você está? Ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. E também, né, a gente sempre fala, graças a Deus, tudo bem, mas o assunto é muito sério e a gente precisa chamar a atenção, gente, para falar a respeito de herpes zoster e até para entender por que os casos têm aumentado e o número tem crescido, já que a gente está falando de um vírus que é mais comum após os 60 anos, né, doutora? Então vamos entender um pouquinho e entender essa questão, que vírus é esse? Pois é, muito importante a gente entender a causa do herpes zoster, que também em muitos lugares no interior do Brasil é chamado de cobreiro. Cobreiro, é verdade. Esse é o termo mais usado no quadro de herpes zoster. O que são? São lesões que aparecem na pele, que mimetizam um quadro de herpes. Mas ele é diferente do quadro da herpes simples. Eu já explico a diferença. Então, são várias lesões sobre uma base avermelhada que surge em qualquer parte do nosso corpo, respeitando o caminho de um nervo. Então, imagina que o nervo, ele sai da região da coluna e ele dá a volta, faz meio círculo até o nosso meio do corpo. Então, o herpes zoster, ele é causado pelo vírus da catapora, que é a varicela zoster. A gente tem uma vez na vida, na infância, como doença comum da infância, ou através da vacina que a gente toma na infância. Tem muitos pacientes que comentam, eu não tive catapora, mas eu tomei a vacina. Entendi. E a maioria das crianças tem no calendário, mais do que a maioria é o que a gente espera. Sim, sim. Porque catapora na fase infantil, na criança, é um quadro comum, é uma doença comum. Na fase adulta, ela é muito grave. Entendi. Então, a importância da vacina. Exato. Então, a gente tem dois momentos. Eu tenho a catapora na infância ou o contato com a vacina, que é a vacina de vírus vivo. E em algum momento da minha vida, eu posso manifestar pela segunda vez, que vem através do herpes zoster, que é como se fossem essas lesões localizadas. Aquelas lesões mesmo virais, aquelas vesículas que são com aguinha e uma base vermelhinha e que acompanha, como a gente está mostrando na foto, o ramo do nervo. Então, ele acompanha certinho o ramo. É difícil pegar mais do que um ramo nervoso, porém, hoje em dia, sim. Hoje em dia, a gente tem visto alguns casos mais graves, onde você tem o acometimento de mais do que um ramo nervoso. A gente colocou aí as imagens, doutora, até para ficar como um alerta. Tem grau? A gente pode dizer que algumas pessoas vão desenvolver mais dessas bolinhas, dessa apresentação, menos? Eu acho que é muito importante a gente não se... eu tento explicar isso para os meus pacientes, que a lesão de pele em si, por ser causada por um vírus, ela não vai deixar cicatriz. Ela não é um problema estético, ela é uma situação ali que eu estou incômoda com ela. Mas, como eu disse, esse vírus, por ter uma predileção pelo nervo, pela célula nervosa, ele pode causar, na maioria das vezes, mais do que 90% dos casos, uma neuralgia, ou seja, o acometimento com muita dor. E essa dor não é uma dor na pele, o paciente sente uma dor interna, é uma dor que caminha, é uma dor que arde. Então, às vezes, a gente até tem alguns casos de herpes zoster sem lesão de pele. Então, às vezes, eu recebo o paciente falando, doutora, eu tô com uma dor, fui no ortopedista, fiz raio-x achando que era uma pneumonia, essa dor não melhora e ao exame não tem lesão nenhuma de pele. Entendi. Dificulta o nosso diagnóstico. Nesses casos, a gente faz o tratamento como um teste terapêutico. Mas através também do exame, fica difícil fazer esse diagnóstico. Quando não tem essa manifestação aí. Pois é, o diagnóstico de herpes zoster é clínico, ou seja, através do exame, através das lesões de pele e da característica da evolução dessa dor, do surgimento. Normalmente começa com a dor, com esse mal-estar unilateral, que principalmente acomete a região abdominal ou a região torácica, mas pode atingir face, região interna de lábios,
região íntima, qualquer parte do nosso corpo, porque tudo é inervado, tudo tem a nossa resposta neurológica através dos nervos que vão causar essa manifestação de dor. Eu vou colocar a perguntinha já, doutora, que a Glaucia me sinalizou que tem muita pergunta. Então, vamos lá, vamos respondendo e entendendo aqui tratamento também. E vamos falar da vacina, tá? Fabi, obrigada, um beijo. Encerrei um tratamento de herpes zoster há 2 semanas. Fiquei com uma dor na mão direita insuportável. Isso é normal? Isso acontece, é o que a gente menos espera. Quer dizer, o que a gente menos quer. Mas um quadro de herpes zoster, ele tem uma chance muito grande de evoluir para neurite crônica, essa dor que ela está comentando. Mesmo depois de ter feito o tratamento antiviral, essa neurite ela pode ficar, essa dor pode ficar, e a gente denomina como uma neuralgia crônica, que ela vai ter que tratar a longo prazo, quando ela dura mais do que 3 meses. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte, o tratamento hoje é um tratamento que a gente pode fazer com analgésicos, com medicamentos até antidepressivos que têm ação nos ramos nervosos, que diminuem a dor que ela está sentindo. Ela já não tem mais atividade de doença, não tem mais por que tratar o caso com o antiviral. Mas ela fique tranquila que se você tiver o seu médico acompanhando, dificilmente vai evoluir para o quadro crônico. Porém, se você tem a lesão de pele, se você tem um quadro clássico, se você demora mais do que 2 dias para iniciar o seu tratamento com antiviral, você tem uma chance muito grande dela ser crônica, essa dor, e as lesões terem uma durabilidade maior e elas serem mais avançadas, de uma característica mais inflamatória. Então, por isso que ao qualquer sinal de sintoma de dor, surgimento dessas microvesículazinhas, essas microbolinhas na pele, tem que falar com o seu médico. Para que a gente evite isso como consequência da neuralgia crônica do herpes zoster. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente, olha lá. Wanda, um beijo, obrigada. Herpes zoster provoca distúrbios de memória? Essa pergunta, ela tem algumas, a gente não vai dizer sim ou não, mas dependendo do nervo que acomete, por exemplo, se a gente tem o acometimento do ramo trigêmeo da face, eu posso ter consequências sérias como paralisia facial, eu posso ter perda do olfato, eu posso ter sim perda de memória, perda do paladar. Então tem algumas situações dependendo do nível e do nervo acometido. Nesses casos, é importantíssimo a gente entrar com medicamento e quando acomete a face, esse medicamento ser do tipo venoso, porque a gente só consegue ter a absorção desse medicamento antiviral na barreira encefálica para chegar no nível do sistema nervoso central quando a gente faz ele de maneira venosa e não de maneira oral, ou seja, nesse caso, internação. E aproveitando, a gente já tem aqui para falar um pouquinho desse grupo, né, desses medicamentos. Então, ele pode ser de forma oral. Isso. A gente quis fazer uma ilustração aqui. E, então, nesse outro caso, internação para ser feito intravenoso. Exato. Em alguns casos, a gente, quando principalmente tem acometimento na face, região nasal, região ocular, pode também ter o acometimento do nervo oftálmico, na região do trigêmeo, que pode ter a paralisia facial, é importante sim a internação e acompanhamento. E a gente até tinha comentado em relação à idade, né? Hoje a gente tem na infância, então, né, a catapora, a varicela, e na fase adulta, após 50 anos, você tem uma chance maior de desenvolver. E o que dá o start dela? Pode ser uma doença, pode ser um quadro de uma infecção, como vivemos na época de Covid, que tinha o sistema imune mais vulnerável a desenvolver as manifestações e as consequências como infecções secundárias. E o herpes zoster aumentou muito nessa época. As vacinas que o nosso corpo reagiu, causando uma inflamação para nos proteger, também fez com que, se você fosse ter um herpes zoster, isso poderia ser
antecipado. Olha só, a gente nota em pessoas até muito mais jovens do que essa faixa etária que a doutora comentou. Eu vou colocar mais uma perguntinha sobre a vacina e a gente vai falar sobre ela, é da Débora. Obrigada, um beijo. A vacina da herpes zoster é 100% eficaz? Uma vez tomada, não volta mais? Eu vou fazer o seguinte, doutora, você vai comentar daqui a pouquinho, a gente foi ouvir também a doutora Letícia Fiório, que é infectologista. Sempre quando a gente está falando aqui das vacinas, ela sempre deixa um depoimento para a gente, já a doutora completa aqui no estúdio, olha lá. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Carol, obrigada mais uma vez pelo convite. Bem, você sempre trazendo temas muito importantes aqui hoje falando sobre herpes zoster, uma doença que muitas vezes aparece de maneira imprevista, causando grande impacto negativo e prejudicando a qualidade de vida dos pacientes. É uma doença que tem sim tratamento com sucesso terapêutico, inclusive no que se refere à redução de sequelas quando identificado e tratado precocemente. Mas não há nada na medicina que a gente deseje mais do que a prevenção das doenças. E sim, nós temos vacina para herpes zoster. A primeira vacina disponibilizada é uma vacina de vírus vivo atenuado, indicada para pacientes imunocompetentes acima dos 50 anos, em uma única dose subcutânea. Problema, contraindicada para imunossupressos, né? Em junho de 2022, nós recebemos a vacina de zoster recombinante, que ela é inativada, né? E composta por um antígeno mais um adjuvante, que essa combinação faz ter uma resposta imune mais robusta. Ela também é recomendada para os pacientes acima dos 50 anos, mas também para os imunocomprometidos a partir dos 18. Ela é administrada em 2 doses com intervalo de 60 dias. Para vocês terem ideia, o comparativo que nessa nova vacina tem 91% de eficácia versus 51% da primeira vacina. Quando um paciente tem um quadro de zoster, ainda assim ele tem a recomendação de vacinação, porém precisa aguardar 6 meses para iniciar o esquema. Por enquanto, essa vacina só está disponível em serviços privados, mas você não precisa sentir na pele essa dor. Vacinem-se! Obrigada, doutora Letícia Fiório. Você encontra o trabalho lá no @doutora abreviado Letícia Fiório, tudo junto, ela que é infectologista. Obrigada sempre. Doutora, a pergunta que a gente deixou é se realmente é eficaz, né? Como é que é essa questão? Então, vamos te ouvir também. E se uma vez tomada, não teremos mais herpes zoster? Acho que a Letícia falou muito bem sobre as vacinas. A gente teve essa vacina de vírus vivo no passado, a eficácia dela não era tão boa. Quem tomou essa vacina no passado, depois de 5 anos, essa eficácia cai para menos do que 20%, 30%. É indicado fazer o uso dessa outra vacina nova também que está no mercado, que são 2 doses. Tá. Nenhuma vacina de herpes zoster, ela vai fazer com que você evite a doença, mas ela tem uma eficácia de mais de 90% para você não desenvolver uma doença grave. Então, os meus pacientes que hoje em dia já têm essa proteção, essa imunização através dessa vacina, eles têm um quadro muito mais leve, sem grande sequela, sem grande neurite pós-inflamatória. Então, como ela disse, é uma vacina com 2 doses, o intervalo entre primeira dose e 2 meses, 60 dias a segunda dose. É uma vacina com poucos efeitos colaterais, é de vírus atenuado, então ela não tem contraindicação, até mesmo para quem faz uso de medicações imunossupressoras. Olha que bacana. E a idade, doutora, quem que pode tomar? Pois é, a idade a gente indica para maiores de 18 anos que já tiveram um episódio de herpes zoster na vida ou para pessoas acima de 50 anos, independente se teve ou não um herpes zoster. Tá certo. Tem mais perguntinha, vamos deixar na tela para vocês. Quem escreveu pra gente, aproveitem, estamos ao vivo. Ruvan, obrigada, um beijo. Quem já teve herpes zoster pode voltar então a ter? Qual a probabilidade? A gente vai fazer o seguinte, vamos voando para as dicas na volta. A doutora Carla vai contar pra gente, vai responder as perguntinhas e a gente vai fechar esse assunto, que tem muita coisa lá, doutora. Muita pergunta, esse assunto é muito importante. Não sai daí que eu tô te esperando, hein? Só perguntinhas depois do intervalo. O nosso Você Bonita, hoje conversando com a dermatologista, a doutora Carla Bortolotto, tendo uma aula aqui de herpes zoster, gente. Então tem muita pergunta, a gente vai guardar, né, esses minutos aí para responder aí as dúvidas de vocês. E a gente
gente deixou essa aqui, doutora, do Ruvan. Então, quem já teve herpes zoster, pergunta se pode voltar a ter, qual a probabilidade. E eu me lembro que uma vez você contou a respeito, um dia que a gente estava conversando sobre isso, que a pessoa, se ela tiver numa segunda vez, é sempre no mesmo lugar, alguma coisa do tipo, doutora? É difícil você ter uma segunda vez, mas há essa possibilidade. É pequena, mas existe. E, normalmente, na maioria das vezes, ela atingiu o mesmo nervo do que da primeira vez que o paciente teve. O vírus, ele tem uma predileção pelas células nervosas, como eu falei, e ele vai ficar ali em latência naquela região. Então, é normal o paciente fazer esse diagnóstico pela segunda vez de uma maneira muito mais precoce, porque ele já sentiu aquilo. E é diferente do herpes simples, né? Que às vezes quem tem herpes simples, principalmente na região dos lábios, sente aqueles pródromos da sensação de ardor, de parestesia, mas ele é um vírus diferente. Um é o varicela zoster, que causa o herpes zoster, e o herpes simples, que causa o herpes normal. São vírus primos, mas não são os mesmos vírus, que é uma dúvida muito frequente. Mas uma pessoa que desenvolve esse herpes simples, ela tem mais chance de desenvolver, ou não tem relação? Não, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, porque o herpes simples, a maioria da população tem, né? O herpes simples tipo 1, tipo 2 é muito comum. Baixa de resistência, sol, febre, má alimentação, região ressecada, faz com que você desenvolva o quadro, mas ele é bem mais leve, é um vírus de uma característica diferente, mas é da mesma família, mas um não tem maior chance de desenvolver pelo fato de você ter tido. Mais perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente. Débora, obrigada. Herpes zoster pode causar dores de cabeça recorrentes? Pode afetar o nervo óptico? Sim, sim. Como eu disse, uma das regiões aonde leva a urgência e internação é quando eu tenho o acometimento do nervo oftálmico. Então, eu posso ter, além de dores de cabeça, como primeiro sinal, uma dor que irradia para a região da orelha, para a região do lóbulo da orelha, ou até unilateral indo para a região cervical. Isso pode ser o sinal preditivo de que as lesões vão vir. E isso é um quadro grave e deve ser tratado de maneira precoce para que não tenha nenhum tipo de sequela. Tem mais perguntinha na tela. Silvia, obrigada. Um beijo. Tenho psoríase. Posso tomar a vacina de herpes zoster? Farei uso de medicamento imunobiológico para psoríase em breve. Silvia, a doutora Carla Bortolotto é simplesmente papa de psoríase e referência quando o assunto é psoríase aqui no Brasil. Então, olha, foi a pergunta a pessoa certa. Isso Silvia, essa pergunta foi para mim. Foi? Não, total. Inclusive, tem uma pauta que a gente fez sobre psoríase completíssima no YouTube do Você Bonito. Só jogar doutora Carla Bortolotto, psoríase, para vocês assistirem. Pauta maravilhosa, eu recomendo. E uma pergunta excelente, por quê? Para quem faz uso de medicação imunossupressora para doenças autoimunes, no caso, a dúvida é psoríase, a vacina nova, que é a vacina de vírus atenuado, de vírus morto, ela não é contraindicada. Pelo contrário, ela é indicada. Porque você que faz uso de medicação imunobiológica, você tem um sistema imune um pouco mais vulnerável. Então, tem que se proteger. Diferente da vacina de antigamente. Para isso, você não precisa, nos medicamentos para a psoríase, não precisa parar o medicamento biológico, que é uma regra que a gente tem. Por ser um medicamento que deixa o sistema imune reduzido, tem chance de você ou não desenvolver imunidade contra a vacina que você tomou, ou até desenvolver doença. Entendi. Então, no caso da psoríase, os biológicos usados para o controle dela não contraindicam a vacina de herpes zoster, a nova vacina de herpes zoster, que são 2 doses. Notícia ótima, né? Excelente. Que bom, muito bom, que bom que ela mandou a perguntinha. Tem mais, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Rose, obrigada, um beijo. Tive paralisia facial, mas o médico ficou em dúvida se foi por golpe de temperatura ou herpes zoster, como saber? Na verdade, a paralisia facial, paralisia que a gente chama de Bell, que ela é causada principalmente pelo quadro de herpes zoster, ela é a consequência. Então, você tem as lesões, a dor, e se não tratado adequadamente, você evolui para paralisia. Em relação à temperatura, isso a gente não tem comprovação de que esse que pegou o vento
fez com que a gente levasse a uma alteração nervosa. Então, possivelmente, pode ter sido um quadro de herpes zoster não clássica, ou seja, sem as lesões de pele, para ela não ter feito esse diagnóstico. E essa paralisia, depois, a paciente volta a ter os movimentos da face, mas se tratado precocemente, não tem essa chance. E dá pra gente fazer algum exame de sangue, alguma sorologia, doutora, para ter, enfim, detectar depois que passou? Essa é uma pergunta excelente. A sorologia, para ela ser reagente ou não reagente, seria importante eu nunca ter tido contato com o vírus. Entendi. Porém, eu tive o contato com o vírus na infância. Se eu faço a sorologia hoje e vejo que ela tem um valor X, eu posso ser comparativa com uma nova sorologia em atividade da doença. Entendi. Mas, como não, é difícil eu fazer o comparativo, porque eu já vi o bicho na minha frente e eu já tenho uma sorologia reagente a ele. Entendi. Então, a sorologia, ela não é um exame que a gente fecha o diagnóstico. Gente, tenho que agradecer, só temos mais uns segundinhos. Doutora Carla Bortolotto, como sempre, uma aula, obrigada. Imagina. Adoro, obrigada pela confiança, sempre. E os tratamentos, hein, Carol? Que a gente... Mas a gente falou do antiviral e tudo direitinho, que ficou tão bonitinha essa ilustração, né? Não, Glaucia, da Juju? Que a gente tem vários antivirais para tratar. E vai estar na nossa foto aqui, E um profilático também que ajuda para herpes simples e herpes zoster. Os estudos ainda estão por vir. Tá certo. Doutora, sempre muito bem-vinda. Obrigada, Obrigada a você sempre. Vejo vocês ao vivo amanhã, 13h. Tá tudo lá no YouTube depois. Compartilha essa pauta imperdível. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Obrigada.